Então, o projeto ele propõe instrumentos nas mais diferentes frentes. Uma delas é o acesso seguro a dados para pesquisas. Nós precisamos lembrar que a inteligência artificial depende de dados de qualidade, e o Brasil possui informações valiosas nas mais diversas áreas: saúde, educação, agricultura, mobilidade. Então, a gente realmente, grande parte desse potencial ainda não está disponível de forma organizada, de forma segura. Então, a gente precisa assegurar isso nas universidades, nos centros de pesquisas. O projeto ele busca criar bases anonimizadas, né? Para respeitando os dados, né? Respeitando as informações, vamos dizer, impedindo a identificação indevida das pessoas, a proteção dos dados de uma maneira geral. E a outra frente que nós devemos ter apoio das instituições, do governo, no que diz respeito aos investimentos, aos financiamentos, porque nós temos bons pesquisadores, nós temos bons projetos promissores, mas muitas iniciativas não conseguem ter continuidade porque não tem apoio, não tem investimento. Então, o nosso texto prevê um fundo nacional de fomento à economia digital. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes do nosso texto, para a gente poder ter desenvolvimento da infraestrutura, startup, software de código aberto e a capacitação dos nossos programadores de uma maneira geral. Então, a proposta olha também para vamos dizer, os nossos programadores, o mercado de trabalho, as oportunidades. E a gente sabe que a inteligência artificial, ela mudará o mercado como um todo, né? Hoje, nós já podemos dizer que com a chegada de inúmeras ferramentas, desde as mais conhecidas, ChatGPT, o Cloud, todas essas ferramentas, a gente realmente vive hoje um momento muito próspero. Então, assim, o nosso PL, o 5960, ele traz todas essas contribuições e, além disso, prevê mecanismos de certificação que podem gerar mais confiança no uso da tecnologia, desde as exigências que sejam proporcionais ao porte de empresa e aos riscos de cada aplicação. Nós precisamos também lembrar que nós não podemos cobrar grandes mecanismos e, principalmente, ter mudança na legislação que possa favorecer só as grandes big techs, as grandes empresas que têm um poderio financeiro, um poderio jurídico e que pode se adaptar facilmente a uma mudança na lei, em todo esse regramento. Então, nós precisamos valorizar as pequenas startups, a quem está promovendo realmente o desenvolvimento da inteligência artificial no dia a dia, na veia. Então, o projeto ele não é um texto fechado, ele será aprimorado de acordo com esses diálogos, debates que nós estamos tendo. E aqui fica as nossas contribuições do deputado federal Jadiel Alencar, da doutora Stephanie, de todo o nosso time, para que a gente realmente possa contribuir. Por fim, eu gostaria de esclarecer que a nossa proposta não concorre com o projeto de lei 2338, que discute o marco legal de governança da inteligência artificial, com regras, direitos, deveres e responsabilidade para o desenvolvimento e o uso dos sistemas, né, desses sistemas. São objetos distintos que podem ser complementares, inclusive. Então, o PL 2338, ele se concentra muito na governança e na redução de risco, e o nosso 5960, ele parte de outra dimensão, que é criar condições de pesquisa, investimento, formação profissional, infraestrutura, desenvolvimento da economia digital brasileira, que foi tudo isso que eu busquei trazer em nossa narrativa. Então, eu agradeço de coração a participação. Eu tô numa solenidade hoje aqui numa cidade no interior do estado do Piauí. Tô até dentro do carro para poder fazer essa participação com vocês.
Então, eu queria agradecer o convite, deixar aqui minhas contribuições. Estou aberto a todos os debates e diálogos aí que nosso time puder contribuir com o avanço da inteligência artificial, e a doutora Stephanie com vocês aí dar prosseguimento aí nesse debate, tá bom? Obrigado, Deputado, só doutor. antes do senhor sair, deixa eu lhe dar bom dia, que eu nem consegui Bom lhe ver dia, hoje. bom dia, bom dia. Bom dia. Deputado, obrigada, viu, pela apresentação. Pode deixar que eu vou entrar aqui nas minúcias do texto com o pessoal, tá? Então A tá bom, programação era que eu gratidão, fosse viu? falar. Nós aqui agradecemos o seu tempo, deputado. Obrigado. Deputado, também gostaria de agradecer, e nós aqui dentro desse grupo debatemos bastante, fizemos contribuições também ao 2338, pretendemos fazer contribuições. Não, tranquilo. Também. Excelente, professor Juliano. Gratidão, viu? Muito obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigado, tchau. A gente conseguiu uma pequena janela na agenda dele. A gente está num ano eleitoral, né, pessoal? Acho que todo mundo sabe que é meio complicado. Mas, então, se me permite, professor, posso? Claro. Para olhar um pouquinho mais para não deixar o silêncio que o Diego falou. Bom dia a todos e todas, pessoal. Perdão pelo processo que não foi bem como a gente estava imaginando. A ideia é que eu pudesse fazer um en passant aqui no texto, para depois o deputado trazer a fala dele. Mas acho que sem prejuízo, o importante é só, acho que de maneira geral vocês ouviram da parte dele a intenção por trás desse projeto. E eu acho que antes de também talvez a gente começar a falar de capítulos e dispositivos, convém eu adiantar um pouco de como essa tramitação já se encontra e explicar um pouco desse histórico. Então, de forma bem objetiva também, que eu acho que eu tenho 10 minutos, né, professor? Acho que sim, tá bom. Tá, então vamos lá. A gente, quando propôs esse texto, isso se deu lá no cenário de setembro do ano passado. A gente não tinha a finalização das audiências relacionadas ao 2338, mas o que nós sentíamos, principalmente, era um incômodo muito grande com aquele capítulo relacionado à remuneração do direito do autor, que é bastante problemático no formato do texto que chegou aqui na casa, e é o texto que a gente tem até o momento, afinal de contas, não há ainda notícia de um novo texto, enfim. E nós tínhamos também um incômodo grande em relação o que serviu de base para o 2338, ou melhor dizendo, deixa eu me refazer aqui. Nós entendíamos que, por mais que sim, acho que o Brasil precise de uma regulação que anteveja ou proteja os cidadãos em relação aos riscos relacionados ao mau uso das tecnologias, acho que tão importante quanto também é um olhar para desenvolvimento produtivo e tecnológico. E isso não tinha, nós não sentíamos que aquele projeto trazia, e achávamos, inclusive, que seria interessante a gente pensar a respeito disso de uma forma mais sistêmica, né? Não só olhando para os sistemas de inteligência artificial, mas a ideia de um ecossistema de economia digital, e que nós pudéssemos organizar essas linhas de fomento. Então, já tínhamos ali a questão do PBIA, mas achávamos que seria interessante a gente cristalizar num lei uma política de Estado que pudesse ser sustentável, capaz aí de a gente movimentar realmente a economia digital. Então, essa são as nossas duas dores, digamos assim, os dois motes que explicam por que veio esse projeto. Quando escrevemos eles, a gente fez esse olhar, mas à medida em que estávamos debruçados sobre ele, começamos a verificar outras discussões, tanto no que tange a questão da governança desse sistema, como que ela poderia se dar, com relação ao uso de dados públicos, e aí eu acho que eu ouvi ali parcialmente um pouco da sua fala, professor, e aí a gente já tem, inclusive, uma proposta de correção do texto. Eu tô mostrando um pouquinho do histórico, só para que vocês entendam que esse projeto, como ele foi construído de uma forma que ele foi agregando blocos, hoje, fazendo uma autocrítica a respeito dele, ele não está facilmente compreensível, ele não tá muito coeso, e nós já temos, nesse momento em que nos encontramos, propostas para aprimorá-lo. Aí corta essa etapa, a gente protocolou o projeto,
esse projeto ele interessou bastante ao relator do 2338, o deputado Aguinaldo. Isso fez com que esse projeto ficasse quase 6 meses aguardando a distribuição, o despacho pela mesa. Fomos procurados pelo governo após termos protocolado, que particularmente gostou muito da intenção de a gente criar o fundo e aquelas linhas de fomento, enfim, né, que passam tanto pelo fomento como contratação pública também de tecnologia nacional, e que eles também a eles interessaria que esse nosso projeto de fato pudesse ser apensado ao 2338. Nós nos mantivemos em sentido contrário, entendendo que são objetos distintos. Como o deputado falou ali na apresentação, esse texto ele não é um texto fechado. A gente precisa relembrar o que é a tramitação legislativa, tá, pessoal? Quando a gente propõe, protocola um texto inicial, esse texto significa que ela é uma proposta, ela é um pontapé, ok? A partir do momento que a gente tem uma tramitação, e eu sei que isso, nesses nossos tempos mais atuais, isso tem sido, infelizmente, atropelado pelas próprias casas legislativas, as duas, inclusive. Mas o ideal de uma tramitação legislativa é que esse texto, ou os textos de maneira geral, eles passem por comissões. Cada comissão vai fazer um olhar, cada relator vai lá, vai dar um aprimoramento, vai ouvir, né, setores, enfim, interessados, e dentro desse processo, o texto vai melhorando. Isso foi, inclusive, um dos argumentos que nós utilizamos para convencer o presidente Hugo Motta a permitir que esse projeto ele pudesse tramitar de forma isolada, porque entendíamos que, como o 2338 é um projeto já bastante robusto, com bastante complexidades que ainda demandam o seu devido tratamento, acrescentar essa camada ao projeto em questão, acho que poderia, se não causar algum tipo de prejuízo, tornar ainda talvez mais complexa, além do fato de que, vamos lembrar que o 2338 ainda não andou, né? Assim, a gente não teve a versão de texto apresentada pela Câmara ou pela comissão especial dele. Então, o pleito que nós fizemos foi para que esse projeto pudesse caminhar separado e ele foi atendido. Então, nós temos aqui essa proposta. Essa proposta foi distribuída, inclusive, para a Comissão de Desenvolvimento Econômico, da qual o deputado Jadiel Alencar é presidente, e a gente procurou um relator que tem, inclusive, um grande alinhamento com a indústria. Então, acho que muitos que estão aqui, que representam o setor, talvez já saibam disso, enfim, que é o deputado Zé Adriano, do Acre, e que, nesse momento, está fazendo esse processo de melhoria, de escuta, de correção de rumo, inclusive, do texto. Então, o primeiro ponto que eu queria mencionar, naquele capítulo que a gente trouxe sobre o uso, né, de conteúdo e remuneração dessa cadeia de A, esse capítulo como um todo, ele não deve continuar no nosso texto. Porque depois que protocolamos, fomos procurados por diferentes setores já, inclusive estamos trabalhando muito próximos do MDIC, e começamos a entender o seguinte: se a gente quer realmente um projeto que ele não invada também a seara de um outro e que não crie nenhum tipo de conflito, e que também, claro, tenha um propósito maior, que é a ideia de fomento e desenvolvimento das nossas capacidades nacionais, não faz sentido esse capítulo. Ele está sobrando, porque ele diz respeito muito mais a uma questão de direitos, né? Que é a arquitetura regulatória do 2338. Então, eu acho que não convém nem a gente gastar, talvez, a nossa energia em torno desse capítulo, porque ele claramente ele não vai fazer mais parte do escopo, tá? Inclusive, assim, a gente já está com uma ideia, nesse momento atual que a gente está agora. A gente tem feito conversas com o MDIC, nós vamos começar uma rodada de conversas com a CNI também, e nós temos aprovado já um requerimento de audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Econômico. Essa audiência pública, a ideia é que ela seja feita já em cima do novo texto, da nova proposta de texto. E aí vocês podem estar se perguntando, sim, mas se esse não é o texto final, ou por que foi, né, por que foi protocolado, enfim. A gente tinha também uma questão de timing correndo contra nós, né?
como naquele momento, ou naquela fase em que esse projeto foi protocolado, havia uma expectativa de que o 2338 pudesse tramitar com maior celeridade, nós preferimos soltar a versão dele, no formato em que ele estava, sem fazer toda essa autocrítica ou esperar para amadurecer melhor as nossas ideias. Então, essa é uma explicação, né, para a gente justificar aqui o motivo pelo qual esse texto ele ainda está um pouco quadrado, ele precisa de maior fluidez de apresentação, pelo menos ali no capítulo introdutório dele, e precisa manter também uma coerência. Então, esse capítulo, ele sairia. No que se refere, professor Juliano, à questão de remuneração de dados ou acesso a dados, veja, essa também não foi a melhor redação. A ideia aqui não é, veja, a gente ir contra a política de dados abertos do governo federal ou a ideia da lei, né, da própria subsistência, porque afinal de contas hoje qualquer cidadão, não importa se ele tem o propósito de aferir lucro ou não, ele tem direito a obter informações. O que acontece hoje é que Dataprev e SERPRO já cobram para serviços agregados. Então, quando eles precisam disponibilizar, quando de repente uma determinada empresa requer ali uma API muito específica, um cruzamento de dados, essa possibilidade de cobrança já acontece na prática, ok? Só não está resguardada em lei. Me parece que está num âmbito de decreto. A ideia de se cobrar seria para esse tipo de funcionalidade. Então, a gente não estaria tendo aqui um andar aqui, um regresso, digamos assim, de algo que acho que é bastante valioso do ponto de vista de, enfim, de accountability, de acesso a bases de dados públicas, certo? Mas também acho que aqui a gente vai ter que acertar na exata medida como é que a gente vai endereçar isso, para que a gente não tenha uma inviabilização desse acesso de dados. Tem uma outra questão que eu gostaria de já compartilhar com vocês, eu acho que em termos de encaminhamento, a gente pode pensar se vocês, como o senhor colocou, professor, trabalharam, né, se debruçaram sobre o 2338 e se interessam por se debruçar sobre este, eu acho que nada melhor seria, talvez, a gente já trazer para vocês qual é a nova ideia de texto, para que vocês não perdessem tempo trazendo argumentos ou rebatendo pontos que para a gente já está bastante superado aqui, tá? Mas dentro da nova ideia, inclusive ali também relacionada à certificação, acho que também há uma proposta de se ampliar esse mercado, tá? Então não ficar somente conversando sobre IA, a gente trabalhar em toda a cadeia. E aí a gente já tem propostas nesse sentido. Então, acho que em linhas gerais, para eu também não me fazer aqui, né, fazer um monótono e também poder ouvi-los, acho que isso explica o porquê esse texto né, eu quis trazer um pouco desse olhar retrospecto ali a respeito dele, explicar também o que é que nós estamos olhando hoje e a ideia que nós temos, que acho que é realmente buscar essa visão do melhor que esse projeto possui hoje, que é a ideia, o sentido de fomento, desenvolvimento, deixar, né, reduzir dependências brasileiras, investir de fato em soberania digital. E acho que um último ponto que eu queria destacar aqui é muito a gente bebeu muito da fonte da ideia também do Soberania, que é uma iniciativa tocada ali pelo estado do Piauí, que agora está sendo oferecida para todo o país, e é algo, acho que é um tipo de boa prática que o Brasil pode se beneficiar também. Acho que, de forma geral, é isso. Obrigada.